duas personalidades políticas e queridas da cidade de Pederneiras. O Vicente Minguilli, que é o atual prefeito, que já esteve aqui, o jovem prefeito, que se faz hoje acompanhar numa entrevista histórica para a cidade, para a TV Prevê, e particularmente muito honrosa para mim, do seu avô, o Fernando Minguilli, que foi ex-prefeito daquela cidade. O Fernando Minguilli, que durante muitos anos foi cirurgião dentista em Pederneiras, teve toda uma carreira política na cidade, foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, prefeito, e hoje, claro, com muito orgulho, vê o seu neto na chefia do Executivo. O Fernando, ele é jornalista, radialista, esteve atuando comigo na rádio de Pederneiras, e sempre com opiniões muito fortes, tanto políticas quanto esportivas, até porque o esporte em Pederneiras sempre foi muito agitado nesta época onde nós convivemos, e eu tenho a honra de ter o meu amigo Fernando Minguilli hoje trazendo, porque ele veio trazido, mas eu digo que é ele quem trouxe o atual prefeito, o neto dele, aqui para os estúdios da TV Prevê. Isso me permite, porque a hierarquia hoje é dele. Então, que alegria, Fernando, eu tenho você aqui. Seja bem-vindo, e é um prazer muito grande poder conversar com você. Aliás, o Duda te manda um abraço também, pela sua entrevista que você nos concede com muita alegria hoje aqui nos estúdios da TV Prevê. A alegria é minha, Samuel, desse reencontro né, nas nossas lides, em rádio e jornal. E um abraço para o Duda também. E as nossas manifestações de satisfação de estar aqui com você e falando para os telespectadores aqui de Bauru, da região, a gente que nunca se afastou, né, desse movimento todo, e aqui estamos então atendendo a sua solicitação para estarmos aqui com muita alegria, com muita satisfação, Samuel. E com que alegria você hoje vê o seu neto, não é, Fernando? Como prefeito, você que sempre foi um entusiasta das coisas políticas de Pederneiras, do desenvolvimento dessa cidade, onde a sua família sempre foi muito tradicional, muito ligada às coisas da cidade, ver o Vicente hoje como prefeito da cidade. Sem dúvida, foi uma satisfação enorme, até difícil de externar tudo aquilo que a gente sente ou sentiu. Eu me lembro que no dia da apuração eu estava lá no meu cantinho em casa, aí toca o celular e eu atendo e escuto: ganhamos, né? Um impacto emocional muito grande, e felizmente isso aconteceu, e hoje nós estamos aqui à sua disposição, Samuel. Bom, o Vicente, aliás, Fernando, eu até faço associação na hora, porque eu sou de uma geração mais velha e conheci o saudoso Vicente Minguilli. Aliás, que sorvete. E quando eu falo em Vicente, eu lembro no seu avô, viu, Vicente? Aliás, palmeirense fanático. Eu lembro, aliás, no seu bisavô, perdão, e no dia domingo, onde, quando nós saímos eu frequentava a igreja presbiteriana de Pederneiras com meus pais, criança ainda, voltava para casa, e se não passasse na sorveteria do seu Minguilli para a gente tomar um sorvete, não era domingo. O domingo não acabava bem, tanto eu quanto a minha irmã. E é por isso que eu, quando falo de você, vem à minha memória a figura do Vicente Minguilli, o original, viu? O original. Porque você é cópia. Mas seja bem-vindo e fale um pouquinho da nossa querida Pederneiras, que está comemorando 126 anos de existência, de emancipação política e administrativa. Samuel, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, estar aqui com meu avô, novamente com a TV Prevê. E estamos muito felizes. Mês de maio, 126 anos de Pederneiras, com bastante comemoração, bastante festa, desfile cívico, enfim. Graças a Deus está tudo correndo muito bem, trabalhando firmes, para que Pederneiras possa crescer cada vez mais. E o que é que Pederneiras tem para comemorar nesses 126 anos, ô Vicente? Olha, Pederneiras tem para comemorar bastante trabalho que nós estamos tendo nesses primeiros 5 meses,
onde já tivemos bastante ações na área da saúde, na área da educação, do esporte, enfim. Pederneiras vem voltando aos trilhos do desenvolvimento, para que a gente possa superar essa crise, superar esse momento que o país vem passando, e cabe a nós, prefeitos da região, até mandar um abraço aos amigos, que a gente precisa se empenhar bastante para reerguer esse país. Ô Fernando, você foi durante muitos anos vereador, vice-prefeito e prefeito. Quando é que você dirigiu a prefeitura de Pederneiras? Quando? Quando? Em que ano? De 1989 a 1991, 92. O vice do prefeito, do então prefeito Fernando Minguiri, era o nosso querido ex-prefeito também de Pederneiras e ex-subchefe da Casa Civil, o Rubens Cury. Era? Estou certo ou não? Está certíssimo. Fernando, você foi vereador durante muitos anos. Quantas legislaturas você foi vereador na cidade? Inclusive foi seu presidente da Câmara. Fui vereador por 2 legislaturas. 2 legislaturas. Por sinal, uma de 4 anos, a outra de 5. E foi vice-prefeito também, não é? Depois, em seguida, vice-prefeito do Vilibaldo. Ah, perfeito. Depois teve um período um pouco afastado, voltei novamente como vice-prefeito do prefeito Giacomo, depois fui prefeito. E, em seguida, logo após também, fui o secretário de administração do Dr. Rubens. Ah, perfeito. Por 8 anos, né? Então, tive essa vivência toda ligada à administração municipal e isso me deu muitas alegrias. Ô Vicente, claro que foram meses difíceis esses primeiros meses, até porque você pega um país em ebulição, daqui a pouco vamos falar desses últimos problemas que assolam o país, mas de um período difícil onde está caindo a arrecadação, onde o repasse é menor em função daquilo que as prefeituras recebem com base no ICMS, no Fundo de Participação dos municípios. Como é que foi administrar esses meses no início desta sua gestão com esta carência de recursos? Olha, Samuel, a primeira, vamos dizer assim, orientação de ordem da primeira semana nossa na administração foi economizar. Economizar gastos, economizar recursos, e nós enxugamos a máquina pública, né? Onde a gente entendeu que a máquina precisava ser enxugada, diminuímos os cargos comissionados, os cargos gratificados, porque a gente precisa economizar. Se está faltando recursos, se a arrecadação está caindo, nós temos que tomar medidas para o bem do município, para poder até economizar e investir em outros setores. Vicente, claro que uma administração é marcada por obras, por ações e por aquilo que o prefeito faz ao longo da sua gestão, que são os 4 anos que você terá pela frente. Na sua visão, o que é prioritário para a sua administração ao longo desses 4 anos? Samuel, como você disse, esse primeiro ano para nós vai servir muito para colocar a casa em ordem, da forma que a gente quer conduzir nos próximos 3 anos, né? O começo da nossa administração... A prefeitura está bem de caixa? Tem problemas financeiros? Como é que você herdou a prefeitura? Não, problema de caixa não. Não temos. O que tivemos foram, assim, problema com frota, que é uma dívida que não aparece, vamos dizer assim, que você tem que depois reestruturar ela totalmente. Mas, graças a Deus, com todas as medidas que nós tomamos de enxugar a máquina, de economizar, nós estamos mantendo bem a prefeitura. E esse primeiro ano, acredito que para muitos prefeitos não será um ano de obras. É um ano de você colocar a casa em ordem, de você fazer um planejamento para superar esse momento e daqui no próximo ano o país volte a crescer e a gente possa fazer grandes realizações no município de Pederneiras. Fernando, ao longo de toda a sua vida você acompanhou, quer seja envolvido com a administração ou de fora das administrações, o Fernando sempre foi muito ativo, muito atento e muito parceiro a tudo aquilo que aconteceu e ou acontecia na cidade de Pederneiras, inclusive sendo, num período de turbulência da política, alguém que foi o apaziguador
de uma situação de alas políticas da cidade. Mas no seu entendimento, e gostando de Pederneiras, e morando há tantos anos, e participando das administrações, na sua visão, o que é que falta para Pederneiras, Fernando? Samuel, o que eu acho que Pederneiras se ressente hoje e que nós precisamos dar ao prefeito todo o apoio possível, seria a recuperação da nossa Santa Casa de Pederneiras, porque essa é uma peça importante no contexto de saúde. O Fernando foi provedor durante muitos anos e eu tive o privilégio de ter meu pai também como provedor daquela eu ia fazer referência, porque a Santa Casa teve seu período áureo, né, de prestação de serviço de saúde, inclusive quando seu pai foi o provedor, nosso grande amigo Nildo Ferro, eu era o prefeito. E nós nos dedicamos inteiramente em dar à Santa Casa o apoio necessário. E a Santa Casa teve períodos realmente importantes, mas ultimamente, à mercê de uma administração muito frágil, ficou em situação muito difícil. E tanto é que mudou a diretoria agora em março e, surpreendentemente, a nova diretoria encontra uma dívida superior a 3 milhões de reais. A prefeitura vem ajudando, a prefeitura tem repassado uma verba substancial e ainda supriu aquela necessidade de pagar o 13º, que até então não tinha sido pago. Então eu acho que hoje o momento, o que mais se espera, e acho até coisa de necessidade urgente, é essa recuperação da Santa Casa, porque é uma peça importante, né, no contexto de saúde. Isso eu acho que nesse momento é o que eu acho mais importante. E como fazer para cumprir este sonho aí que, afinal de contas, o Fernando foi provedor daquele hospital, um hospital que tem tradição, um hospital que sempre teve ligado à história de Pederneiras. Por lá passaram muitos médicos tradicionais, médicos expressivos. Tivemos um período em que a Santa Casa também tinha no quadro das suas enfermeiras, chefiando as enfermagens, umas irmãs alemãs, entre elas a saudosa irmã Celares, que eu não me perdoo de ter visitado na Alemanha. Estive várias vezes na Alemanha e não tive a oportunidade de ver a irmã Celares ainda em vida, mas ela tem uma história ligada. O que fazer para tentar tirar esta situação que se encontra este hospital? Olha, Samuel, é uma junção de coisas, né? Junto com o governo federal, o governo estadual, com os companheiros, com a sociedade, com a comunidade, com a prefeitura apoiando a Santa Casa, para levantar o hospital, para sair dessa dívida, para animar os funcionários, também pedir ajuda dos companheiros, dos médicos que ali passaram e precisam voltar ao hospital para ajudar a nossa Santa Casa a se reerguer. Então é uma junção de coisas, tem que estar todo mundo envolvido para a gente poder recuperar a nossa grande Santa Casa de Pederneiras, que é um grande valor para a nossa cidade. Samuel, me permite lembrar um detalhe que eu não posso deixar passar sem mencionar. O Dr. Pedro Tobias, nosso representante na Assembleia, a Santa Casa de Pederneiras foi o primeiro hospital que ele trabalhou quando veio ao Brasil, quando chegou ao Brasil. Exatamente. Ele teve alguma dificuldade para se implantar aqui em Bauru. Nós o recebemos lá, eu era provedor na época. E, aliás, o Dr. Pedro Tobias, sempre que pode, ele se lembra de um fato, que o primeiro cheque que ele recebeu por serviço prestado no Brasil, né, foi um cheque assinado por Fernando Minguilli. Ele falou isso já algumas vezes aqui na televisão. Ele sempre repete, e eu gosto de ouvir. Só que nessa época, o Pedro, quando foi médico, ele não tinha trocado o nome ainda. Tanto é que na placa da Santa Casa, lá em Pederneiras, tem o nome de Botros, que é o nome original do Pedro Tobias, que antes de modificá-lo, é o nome árabe que ele tem e que
aqui no Brasil ele acabou adotando o nome de Pedro. Mas eu não sei se você sabe, ele falou aqui, mas ele foi muito modesto em não dizer, ele falou dele, do Pedro, mas não falou de uma grande mulher que teve a Santa Casa. Você sabe quem foi? Dona Marina Minguilli. Quem foi Dona Marina Minguilli? Minha bisavó. A mãe do Fernando. O que ela era? Foi uma parteira de primeira grandeza. Quantas e quantas pessoas nasceram em Pederneiras pelas mãos da Dona Marina. É verdade. E que muita gente não sabe. Você sabia desses detalhes ou não? Sabia, mas não presenciei, vamos dizer assim. Você não chegou a conhecê-la, né? Não, cheguei a Chegou a conhecê-la. conhecer? Cheguei a conhecê-la, sim. Muito tempo. Ela faleceu há 5 anos, né? E ela tinha uma boa idade, né, Fernando? Quando ela... 97. 90, nossa, que... E as irmãs dela, a Zulmira e a Yolanda? Faleceram recentemente. É? Mas também com idade bem avançada. Pois é, e eu falo com muita saudade, porque eram amigas da minha mãe, então é duro lembrar essas coisas. Mas vamos falar em momento de alegria. O que é que Pederneiras vai festejar nesse seu aniversário? Alegria porque nós estamos vivendo hoje excepcionalmente, eu vou ouvir o Fernando e você também, ou Vicente, um momento triste da história política deste país, uma evolução política. Mas vamos falar um pouquinho de alegria antes de falar em tristeza? Vamos. O que é que Pederneiras está comemorando? O que é que nós teremos de festa no recinto das disposições? Enfim, é um momento de alegria que Pederneiras comemora 126 anos. Samuel, sexta-feira começa a grande Feira das Nações, que é uma feira tradicional no nosso município, onde vai começar com o Grupo Molejo na sexta-feira amanhã. No sábado será o J Quest, no domingo o Bruno Marrone e para finalizar o Grupo Gospel David Kilo, né? Então são 4 noites aí de shows, barracas típicas, onde a população pode participar, parque de diversões, enfim. E principalmente os shows serão gratuitos para toda a população de Pederneiras e a região fica convidada para prestigiar aí esses grandes artistas no nosso município. Pederneiras sempre teve um desfile cívico muito bonito. Haverá desfile esse ano? Haverá na última semana de maio, que será no domingo, dia 28, o desfile cívico Pederneiras, onde todos os membros da comunidade, as escolas vão estar participando lá conosco. Onde é que fica, para quem quer ir assistir, onde é que fica o recinto de exposições e gente que ainda não foi? Porque, claro, muita gente da região vai tradicionalmente a este evento, que há muitos anos existe, e que certamente estará presente nestas comemorações e nesses dias. A Feira das Nações fica na Avenida Paulista, né? Para o pessoal que entra ali pela Volvo, que pega a Avenida Brasil, você vai descendo ali, já vai encontrar as entradas para a Feira das Nações, que sem dúvida é bem localizado ali, é fácil acesso. Eu me lembro, viu, Fernando, ele falou em Volvo, quando foi a Clark para lá, o seu Michel, eu já morava em São Paulo e eu falava inglês, e o seu Michel quis que eu fosse o seu intérprete para ele. Aí ele disse, uma das coisas que eu não me esqueço nunca mais, Michel era o prefeito de Pederneiras, e eu tinha recém-voltado dos Estados Unidos, onde tinha morado lá 1 ano, e o seu Michel falou, fala para ele, fala pro presidente me parece que era meu xará, inclusive, o presidente da Clark na época, que a primeira criança que nascer em Pederneiras, eu vou fazer por decreto, ela chamar Mr. Clark. E eu encontrei até alguma dificuldade para traduzir isso. Você falou em você, é mais uma das histórias que eu tenho nas minhas lembranças de Pederneiras. Mas eu contei essa historinha para saber. Pederneiras tem uma vocação que é de induzidos, uma cidade que sempre começou lá com Sérgio Ferrari, lá atrás. Como é que está este setor em Pederneiras? E Pederneiras também tem grandes indústrias. Claro que o momento é difícil para todo mundo, mas como é que a cidade está atravessando este período? Há muito desemprego, as empresas fizeram adequações. Como é que você sente isso como prefeito? Olha, Samuel, Pederneiras ela teve um potencial do induzido, depois com a Volvo, outras metalúrgicas cresceram na nossa cidade, gerando emprego, e nesse momento houve algumas contratações pelas empresas, não no número que nós gostaríamos que fosse, né, mas em torno de 200 empregos, aí voltaram a ser empregados, 200 pessoas voltaram a ser empregadas,
mas nós precisamos fazer muito mais do que isso. Nós precisamos adequar, atrair novas empresas, até empresas de outros países, para que possam investir na nossa região, no nosso município, para gerar emprego, que é o que a população também aclama nesse momento tão difícil que nosso país vem vivendo. Fernando, agora sim, vamos falar nessa política aí danada desse país. Você que passou por tantos episódios, você que tem mais experiência, inclusive, como é que você vê este quadro? Ontem o Brasil estava, eu dava as notícias das recuperações, de repente aparece esta notícia aí que envolveu o presidente da República e que deixou o país em ebulição, e toda a imprensa do país noticiando este acontecimento. O que é que nós podemos tirar deste episódio? Samuel, é um episódio tão decepcionante que a gente nem triste, sabe né, mais Fernando? Triste o que pensar. A gente chega a pensar o seguinte: como pode existir tanta corrupção num país só? É verdade. Né? Mas e agora? O que virá? Se o Temer se afastar ou for afastado, o que nós teremos? Eleição indireta ou eleição direta? Se for eleição indireta, quem vai escolher? Esse Congresso que aí está. Exatamente. Né? E se for direta, fica a pergunta: será que o povo aprendeu a votar? Quem é que o povo vai botar lá na presidência? Então, o momento realmente é de tristeza, como você falou, é de muita tristeza. Vamos aguardar os acontecimentos para ver o que vai acontecer. O momento é difícil, de recursos para os municípios, e o Brasil estava começando a querer andar, E agora toma essa bordoada. Fica difícil até imaginar como vai ser daqui para frente e administrar, não é? Cada semana é uma novidade, né? É como você falou, no momento que nós estávamos acreditando que o país voltaria a crescer, por exemplo, estourou a questão da carne. Agora, mais uma vez, uma crise política nós vamos ter que enfrentar. Então, fica difícil. Acho que foi ontem que eu vi, ontem à noite, eu ouvi uma expressão de que o Temer vinha surfando com boas notícias, né? E de repente recebe uma pancada como essa. E coisa decepcionante, né, Samuel? Coisa decepcionante. E até porque outros nomes estiveram envolvidos. O ex-candidato a prefeito, presidente, foi afastado aí das funções pelo STF, acusado. Isso é muito triste, né? Eu hoje tentei entrevistar o deputado Pedro Tobias, que pede que seja seja afastado também das funções do PSDB nacional, o senador Aécio Neves. Enfim, é uma grandíssima de uma interrogação que fica, Fernando, porque nós nos decepcionamos com partidos, com nomes e com aquilo que essas expressões políticas representam no país. Quer seja da direita e da esquerda, hein? Não tem... Olha, se colocar hoje, numa peneira vai sobrar muito pouca gente. Você tem razão. A gente perdeu a confiança totalmente. Né? Já não se pensa mais em partido, em figura exponencial em cada um deles. Quem poderia ser candidato numa nova eleição, é uma incógnita, até porque a gente não tem vocação para oráculo, né? De prever o que vai acontecer. É aguardar, né? Torcendo para que ocorra o que seja menos mal, né? Uma das coisas que preocupam os prefeitos é os repasses que os municípios recebem, que serve como ajuda, para uns mais, outros menos. E ficam em busca de recursos, de convênios e de emendas parlamentares, quer seja de deputados estaduais ou federais.
Claro que agora, depois dessa situação, fica até difícil você dizer como é que ficam os seus pleitos e os seus pedidos. Como é que eles estão? Olha, Samuel, no começo da administração, até antes, nós visitamos muito a Brasília, os deputados, conseguimos um valor significativo de emendas. E esse raciocínio, essa pergunta que você teve, estava comentando com meu avô vindo para cá. E agora, como que nós vamos fazer? Né? Fica a pergunta no ar, será que essas emendas vão ser pagas? Porque uma coisa é o deputado empenhar a emenda, outra coisa é o governo pagar a emenda. Né? Então, a gente fica na expectativa, na espera de como vai conduzir o país e que a gente não sofra com a perca dessas emendas que já conquistamos e que precisamos conquistar ainda mais. Olha, eu não sei se a melhor saída para o Brasil seria a retirada. Eu confesso a você que eu tenho um ponto de interrogação na minha cabeça. Se são os protestos para tirar, para permanecer. O Temer, eu não sei se é melhor ele ficar, se é melhor ele sair. Se tivermos uma nova eleição, uma indicação, ou alguém do Congresso, ou alguém do STF dirigindo o país até a próxima eleição. Eu confesso que eu estou com um ponto de interrogação e muito triste com tudo isso, até porque já senti o Brasil querer sair do chão e agora, sei lá, com esta bordoada eu não sei se vai conseguir sair. A verdade é que ninguém tem moral para falar nada de ninguém. Ninguém. Não venha querer defender A, B, C ou D. Ninguém. Isso é a grande verdade. Fernando, é triste ter esse desabafo no ar, né? A gente que convive há tantos anos. Mas eu apoio o que você disse. É triste, não é? Você que passou por tanta gente proba, por tanta gente honesta, por tanta gente sincera, e de repente você vê um capítulo deste, é revoltante, não é, Fernando? Sem dúvida. Como eu disse, é mais do que decepcionante, né? A gente... Em Pederneiras você testemunha, felizmente pela prefeitura passaram pessoas excelentes, de reputação ilibada, né? Todos eles. Que eu me lembro, na minha vivência política em Pederneiras, não vi passar pela prefeitura nenhuma pessoa que pudesse receber... Olha, você pode falar assim, aquele robô. Não temos isso, nada mas disso. É muito difícil. Então, quando a gente se depara com um fato desse em nível nacional, né? Em nível estadual a gente já teve muita coisa, mas em nível nacional, realmente, mais do que tudo, é muito preocupante. Né? Muito preocupante. Sabe o que precisamos fazer? Renovar os políticos. Essa última eleição foi um cenário que mostrou que a renovação nas cidades foram de muitos prefeitos e vereadores que até então não tinham vivência política. Então eu acredito que já foi um primeiro passo para a renovação e acredito que a gente precisa renovar mais ainda os quadros, né? Investir na juventude, os jovens precisam se engajar na política, porque a gente precisa renovar, a gente precisa de gente nova, com sangue novo, com espírito bom, e não continuar esses vícios que levam a essa corrupção que nós estamos vivenciando hoje, né, Samuel? O que realmente não é absolutamente nada legal. Fernando, deixa eu falar, vamos matar um pouquinho de saudade. Eu durante muitos anos, aliás, eu comecei lá com 14 anos, e lá se vão 53 anos. No dia 22 de maio eu faço aniversário, porque foi o primeiro jogo que eu transmiti na minha vida. Eu tinha 14 anos de idade, eu vou fazer 68, tenho 67. Ou seja, faz no singular, 53 anos que eu sou jornalista, antes mesmo de ter feito faculdade. E nunca parei de lá para cá. Até o primeiro jogo que quando eu transmiti lá em Pederneiras pela rádio da cidade, com 14 anos, eu fui falar com um pipoqueiro todo eufórico, porque eu tinha transmitido um jogo. Aí eu falei, você gostou? Aí ele falou assim, não, eu percebi que tinha um gago transmitindo um jogo de futebol. Eu fiquei com vergonha de falar que aquele gago era eu, mas foi uma aprendizada e quem não começa assim. Mas o Fernando, nós vivemos uma época do esporte em Pederneiras, principalmente, você
comentou alguns jogos comigo. Enfim, tivemos uma história esportiva na cidade, com atletas, principalmente o futebol de Pederneiras foi muito brigado, em outras modalidades, em campos anteriores, inclusive, a mim, mais da sua época. Pederneiras teve destacadas atuações nos jogos abertos do interior. Como é que você relembra dessa época de saudosismo como um homem ligado ao esporte? A gente, muita saudade, né? Uma saudade enorme. A gente teve aquela atuação, inclusive no esporte, porque tivemos várias atuações juntos. É verdade. Inclusive no esporte. Na prefeitura mesmo nós repartíamos lá as atribuições. Eu até era, quando vice-prefeito, você era ainda o chefe, de trabalhava era o chefe da junta do serviço militar. Então, Samuel, a gente pensa como era no nosso tempo, muitas alegrias, a gente acompanhava, fomos lá em Itapuí, fui comentar um jogo lá em Itapuí, era uma briga, uma rivalidade com as cidades da Rádio Jauense transmitindo um jogo Pederneiras de Itapuí. E eu fui convidado para ser o comentarista. Então, essas coisas realmente nos trazem aquelas recordações alegres, felizes, né? Apenas que não voltam mais. Pederneiras, não sei se você sabe, na época do seu avô, anterior a ele até ser prefeito, Pederneiras tinha uma rivalidade muito grande com várias cidades da região. Itapuí era uma das campeãs que tinha uma rivalidade. Itapuí era uma delas. Era uma delas. Porque o clube de Itapuí era presidido por um pederneirense, o José Segato, você lembra? Segatinho. Segatinho. Então, é uma época de... Pederneiras teve boas passagens no esporte, no voleibol. Tinha também um clube em Pederneiras que era o Cruzeiro Sextobol Clube, né, Fernando? Sextobol Clube. Que era basquete. Pederneiras tinha bons times. Eu me lembro, viu, se você não sabe... sabe quem foi jogar em Pederneiras? Foi fazer uma partida de exibição? Os Harlem Globetrotters, que foram levados a Pederneiras nos anos 50 pela igreja presbiteriana. 2 deles dormiram na minha casa, inclusive, na época. E para você ter uma ideia, não tinha cama para eles dormirem. Eles dormiram com o pé para fora da cama, pelo tamanho deles que eles representavam. Ou seja, você sabia que os Harlem Globetrotters esteve em Pederneiras? Essa é uma novidade, meu Samuel. Essa é uma novidade para mim. E também, né, Fernando, na área cultural, Pederneiras também sempre teve na vanguarda. Nós tivemos aí um movimento cultural muito grande neste período que nós convivemos na cidade. Depois eu saí, você ficou, eu não sei como é que esteve a área cultural. Mas eu cheguei a fazer teatro com sua irmã Glorinha, lá em Pederneiras, sob o comando de Elias, do Elias Simão. O Humberto. Doutor Humberto. Doutor Humberto é vivo? Acho que sim. O Isavan Ribeiro Macário, que hoje dá nome ao Espaço Cultural. Pederneiras sempre, felizmente, sempre se projetou como culturalmente falando, né? A Glorinha que eu me referi, irmã do Fernando, é a professora Maria da Glória Minguili. Foi professora, foi diretora do antigo ginásio estadual Anchieta, onde eu estudei, onde eu fiz escola normal e que depois, durante muitos anos, trabalhou aqui na Unesp e em Bauru como sua professora também. Glorinha está bem, né? Está bem, está muito bem. Está muito bem agora. Ela continua, ela era integrada às coisas de... Ela continua ou deu uma... Continua? Aliás, aproveite a Glorinha lá, que ela pode te ajudar muito no setor da educação, da cultura. Ela sempre foi muito entusiasta, muito batalhadora. Não sei como é que ela está hoje, porque a idade chega para todo mundo. Não, mas continua, está no mesmo pique. Ela é doutora ainda. Eu sei. Ela está... Pela Unicamp. Sempre aconselha, sempre dá as dicas, continua sempre muito atuante e fico feliz por fazer parte de uma família, com o meu avô, com a experiência dele, com a experiência da minha tia. Tem tudo para contribuir com a administração nova agora. Bom, aí este lado aqui foi uma pausa nesse momento de ebulição porque está passando este país e que eu não quero deixar para a grande mídia falar sobre isso. Fernando, fiquei muito feliz em tê-lo aqui.
feliz em vê-lo com saúde, você com mais de 80 anos, aí acompanhando o seu neto, está contribuindo com ele, inclusive, na administração, dando as suas orientações e um pouquinho da sua experiência, né? Bem da verdade, o Vicente está bem preparado para exercer o cargo. Mais experiência e canja de galinha nunca vai mais para ninguém, viu? Não faz. Mas ele vai indo bem. Eu estou torcendo, e nós estamos. E a cidade torce muito pelo trabalho e pelo sucesso dele à frente do Executivo. Samuel, eu quero agradecer o seu convite, né, de vir aqui, conversarmos um pouco, matar saudades daqueles bons tempos, né? Tempos que continuam bons, porque estamos aqui. Que estamos vivos, né, Fernando? Exatamente. Então fica aqui o meu abraço bem apertado a você. Muito obrigado, Fernando. E eu deixei para encerrar o programa, para convidar a todos para comparecerem em Pederneiras, no aniversário da cidade. Pederneiras, 126 anos. 126 anos. Dia 22 de maio. 22 de maio. É uma data que jamais eu vou esquecer, porque participei de muitos eventos, muitas comemorações, de muitas festas, e apresentei muita coisa bonita na cidade, morando lá ou não, já aqui na TV Prevê, na administração do Rubens Cury. Não tinha um evento na cidade que o Rubens não me convidava para apresentar a festa, o evento ou que fosse relacionado à cidade. Aliás, eu sou muito grato ao Dr. Rubens, ao meu querido Rubinho. E quero desejar a você, mais uma vez, sucesso, e muitas vezes nós estaremos juntos, e principalmente com, se Deus quiser, a implantação da TV digital, da TV Prevê em Pederneiras também. Samuel, quero agradecer pelo convite novamente. Estamos sempre à disposição, Prefeitura de Pederneiras. Convido aqui ao vivo para que vá lá nos visitar, tomar um café, bater um papo e colocar a TV Prevê lá, digital em Pederneiras. O que a gente puder fazer, a gente está à disposição, Samuel. Muito obrigado. E assim nós estamos encerrando o nosso enfoque regional de hoje. Hoje, para mim, um programa saudosista, porque eu trouxe o Fernando Minguili, o ex-prefeito, o cirurgião dentista, o ex-político da cidade, atuante, mas que certamente estará dando sua contribuição ao longo do mandato do seu neto, do Vicente Minguili, que é o atual prefeito, de quem se espera muito à frente do executivo desta cidade, que eu amo muito, claro, naturalmente, porque lá estão enterrados os meus pais e onde eu tive o privilégio de ter nascido. E augurar aos meus conterrâneos uma celebração muito festiva dos 126 anos de existência, e que esse município continue se destacando sobremaneira no concerto dos municípios do estado de São Paulo. E a você, telespectador, que nos acompanhou nesta entrevista, os nossos agradecimentos, e renovamos o convite para que estejam conosco nos horários alternativos da nossa programação jornalística. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.